Para ser sócio do escritório, basicamente você tem que ter pelo menos um perfil empreendedor e também possuir networking. Para você, João, quão importante é para o profissional do direito possuir essa característica e esse bom relacionamento? É só isso que precisa para ser sócio de um escritório, né? É, networking e, e empreendedorismo mesmo. Entender o que o cliente quer, é, propor soluções inovadoras para o cliente e é isso, né? E porque eu brinco, Renato, com todo mundo aqui que qualquer problema de um cliente, é, a gente estudando muito, e a gente tem tempo para estudar, né? A gente tem prazo de 15 dias para apresentar uma defesa, uma liminar, mesmo uma liminar, a gente consegue algumas horas para estudar e tal. E eu brinco com eles que as coisas mais difíceis, a coisa mais difícil no escritório de advocacia é ter o cliente. Porque quando a gente tem o cliente e o faturamento, a gente resolve tudo, né? A gente consegue estudar, a gente consegue propor uma solução, a gente consegue discutir entre os advogados e propor a melhor solução para cliente. E, e relacionamento, é, graças a Deus eu sempre tive muita facilidade em fazer relacionamento, só que eu não sabia que isso era um potencial, que isso é, é, era muito importante para escritório de advocacia, né? Na faculdade, o que eu sempre foquei foi ser o mais fera tecnicamente, conhecer muito princípios de direito e tal. E depois, vindo para São Paulo, eu comecei como empregado lá no Biaso Simon, né? Que antes era Delap Batista e Biaso Simon, depois virou Biaso Simon. Eu entrei como empregado, eu não tinha a carteira da OAB ainda, porque na minha época você fazia a prova em março e só pegava em junho. Eu cheguei em junho que você pegava a carteira. Eu cheguei aqui em São Paulo dia 19 de dezembro de 1995 e eu fui pegar minha carteira em junho de 96 e eu era tudo no Biaso Simon quando eu entrei. Eu atendia telefone, eu era estagiário, eu servia café às vezes. Depois que a gente conseguiu uma secretária, depois que a gente conseguiu um estagiário, e aí eu fui crescendo e com 2 anos, com 1 ano e meio trabalhando, eu ganhei uma porcentagem das cotas e me tornei sócio com, com um percentual de cota pequeno e, e a gente foi muito feliz no Biase Simon. Eu fiquei quase 13 anos lá e, cara, a gente iniciou quando iniciou os processos massificados, né? Eu lembro a gente advogava para uma multinacional americana que vendia impressora, computadores, etc. E eles tinham 10 processos em Alphaville, que era a sede, e todos os processos lá, porque era o domicílio do réu, né? Preponderantemente, onde você propunha as ações. Eles tinham fórum de eleição, então sempre era em Barueri. E de uma hora para outra, né? Eles começaram a receber intimação de Salvador, de Manaus, e tendo que defender. Então, a gente começou junto aí a era do massificado, viajando o Brasil inteiro, contratando correspondentes, passando defesa por fax, enfim, eu peguei essa era, a gente cresceu, o escritório cresceu nesse boom aí, e, e acho que uma das coisas mais importantes que eu fiz, e por sorte também, né, a minha mulher é administradora de empresa, o meu primo, irmão querido, o Carlos Arantes, o Meme, que a gente morava junto em República, também é administrador de empresa. Eles trabalhavam numa grande multinacional aqui e eles começavam a questionar eu e o Zé sobre gestão.
Então, quanto que a gente ia faturar no mês um, no mês 2, se a gente tinha orçamento, se a gente tinha planejamento estratégico e tal, e a gente falava, não, no direito não dá para a gente planejar nada. São honorários, um dia a gente tem, outro dia a gente não tem. Ele, mas e fluxo de caixa? E, enfim. E os dois ajudaram muito, muito o Biaso Simon para a gente se profissionalizar e ter uma gestão, que foi ali que a gente cresceu muito, né? A gente começou com 5 pessoas quando eu entrei e quando eu saí, e eu saí junto, eu saí com alguns clientes e com a minha equipe, eu saí com quase 45 pessoas e com alguns clientes, que eu fui fazer a parte privada e o Zé queria uma boutique de direito público. E aí eu saí, e aí fui para um outro escritório que não deu muito certo, e aí eu fui convidado para montar o ASBZ, e eu estou aqui até hoje.